Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos da cidade de Japeri, da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos em mais esta quarta-feira. Esta que, por sinal, é uma quarta-feira muito especial, porque estamos vivendo exatamente os primeiros dias do verão e também porque estamos a poucos dias das comemorações do Natal, momento em que as famílias tradicionalmente recordam as lições da manjedoura, o nascimento daquele que é a luz do mundo para todos nós, que veio entre nós deixando essas pegadas luminosas, transformadoras, para que nós pudéssemos, através delas, encontrarmos os subsídios do qual nós necessitamos para nossa transformação moral, para nossa reforma íntima, para que nós consigamos vencermos-nos, para que nós possamos alçar aqueles voos que nós necessitamos, relacionados ao desprendimento, relacionado a vencermos nossas más inclinações morais, nossas dificuldades, para o nosso burilamento, naturalmente. Então é uma data muito especial em que os Espíritos nos informam que é um momento em que a humanidade, principalmente nós no Ocidente, nós falamos mais em fraternidade. As pessoas são, nesse período, verdadeiramente mais fraternas, mais caridosas, embora ainda apresentemos muitas dificuldades. É um momento em que nós falamos mais determinados valores importantes, naturalmente, para que nós possamos nos sensibilizar, para que nós possamos olhar o nosso próximo com olhos mais caritativos, para que nós possamos ser mais fraternos, para que nós possamos cultivar valores como solidariedade e perdão. É um momento muito especial para todos nós, não temos dúvidas disso. Mas como nós já tivemos oportunidade de falar em outras ocasiões, na nossa Seara Espírita diversas vezes, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Foi uma data eleita, foi uma data instituída. Acreditamos que lá pelo século IV, para o século V, então, eles elegeram essa data. É possível que os motivos fossem variados, mas o principal motivo para terem escolhido o dia 25 de dezembro como o dia para comemorarmos o nascimento de Jesus é porque na Roma existia uma festa muito famosa, uma festa muito procurada, uma festa que mobilizava praticamente toda a Europa Ocidental, que era chamada a festa do solstício de inverno. Era uma festa dedicada ao deus Apolo. Acreditava-se que o sol circulava exatamente sobre a carruagem do deus Apolo. Então essa festa era uma festividade que começava no dia 23 de dezembro, 22 de dezembro, e ia até o dia 25, uma festa eminentemente pagã, e era uma festa muito popular. Como eu disse, é possível que toda a Europa Ocidental parasse suas atividades exatamente para que as pessoas pudessem tecer homenagens ao deus Apolo. Então a igreja, personagens da igreja instituíram o dia 25 de dezembro, exatamente no auge dessa festa, talvez porque já fosse uma festa em que as pessoas se reuniam para tecer homenagens a um deus pagão. Então, líderes da Igreja Católica, nos seus concílios, resolveram instituir o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente que dia ele nasceu. Até porque, naquele mesmo período, houve diversas mudanças de calendário, e as poucas informações que nós temos do nascimento de Jesus, elas estão contidas no Evangelho de Lucas. Lucas foi um personagem muito importante, um evangelista muito importante, e segundo nos relatam os Espíritos, através das obras espíritas, Lucas, então, ele receberia uma proposta do apóstolo Paulo para que ele fosse ao encontro de Maria fazer anotações acerca do seu nascimento. E quando nós vamos observando essas anotações, nós observamos que os pastores encontravam-se no campo, pastoreando exatamente nesse período, no período do nascimento de Jesus, e nós sabemos que os pastores não pastoreiam nesse período do mês de dezembro, isso porque naquela região da Palestina, o mês de dezembro é uma data extremamente fria. Hoje mesmo, consultando o termômetro,
Nós percebemos que aqui no hemisfério sul nós estamos vivendo os primeiros dias de verão com intenso calor, mas lá naquela região estava 8 graus, ou seja, é uma região bastante fria nessa época do ano, e os pastores não saem ao pastoreio nesse período. Segundo os historiadores de diversas partes do mundo, existem muitas hipóteses. Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, é possível que Jesus tenha vindo à Terra no mês de março, mas sinceramente nós não sabemos, e fazer qualquer tipo de colocação no sentido do achismo seria extremamente irresponsável. Nós não sabemos que dia que Jesus nasceu. A data 25 de dezembro foi uma data eleita, foi uma data instituída, mas como nós sempre falamos, na ausência de outra data, que seja essa então. Nós não podemos deixar de comemorar uma data tão especial ou uma oportunidade das famílias se reunirem em nome daquele que é a luz do mundo. Que seja o dia 25 de dezembro, então, um dia para nós nos reunirmos fraternalmente, para que nós possamos orar, já que na ausência de outra data, que seja esse o momento das famílias, as famílias poderem confraternizarem em nome daquele que é a luz do mundo, as famílias poderem estar juntas. Algumas pessoas estarão dizendo coisas do tipo, mas é muita hipocrisia, porque as famílias se detestam o ano inteiro, as pessoas brigam, as pessoas tecem comentários perniciosos uns dos outros, e chega no período natalino, as pessoas abraçam, trocam presentes. Isso seria algo relacionado à hipocrisia humana? Meus irmãos, não sejamos tão pessimistas assim. Na verdade, aquilo que chamam de hipocrisia, nós devemos chamar de oportunidade. Porque que bom que as pessoas podem confraternizar, estarem bem, trocarem presentes, as pessoas possam se compreender, se tolerar. Pelo menos nessa época do ano já é um começo. Quem sabe chegará um dia em que nós aprenderemos a fazer isso mais vezes ao longo do ano. Então o Natal é um momento muito especial verdadeiramente. Os espíritos, em especial Manuel Filomeno de Miranda, que nós utilizamos muito nos nossos estudos, eles vão dizer que a atmosfera da Terra, não essa atmosfera conforme nós estudamos nos livros de ciência relacionadas às diversas camadas que envolvem o planeta Terra, mas existe uma atmosfera de energia que nós emanamos. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, a atmosfera da Terra vai ter períodos em que os espíritos vão ter mais dificuldade de chegarem até nós para desenvolverem os trabalhos caritativos, para nos auxiliarem. E existem momentos que a atmosfera da Terra ela está mais respirável para os bons espíritos, facilitando o trabalho deles, por exemplo. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, ele vai nos informar que, por exemplo, no período do Carnaval, é um período muito difícil para desenvolver determinadas atividades. Isso porque nós emanamos energias que constroem uma atmosfera mais densa, uma atmosfera mais pesada, energias muito materialistas, muito voltadas à sensualidade, a alguns exageros que nós cometemos nesse período do ano. E do contrário, tem uma época do ano em que a atmosfera fica mais respirável, facilitando o trabalho dos mensageiros, dos nossos anjos, dos nossos amigos espirituais. E sem sombra de dúvida, esse mês de dezembro, exatamente por causa das festas natalinas, embora exista um apelo muito grande pelo comércio, pelo consumismo, pelo exagero, nós falamos mais de fraternidade. As pessoas cantam, as pessoas sorriem, as pessoas trocam presentes, as pessoas confraternizam. Acaba transformando parcialmente nossa atmosfera, facilitando o trabalho dos nossos mensageiros. Então, meus irmãos, é um momento muito especial para todos nós. Mas eu gostaria de relembrar uma passagem, uma crônica, que eu gosto muito, talvez uma das mais belas sobre o Natal, dentro das obras espíritas. Existia um autor de São Paulo que escrevia crônicas e usava um pseudônimo de Vinícius. E ele nos faz um convite exatamente para nós compreendermos, para nós meditarmos sobre a data natalina. Nós não sabemos que dia Jesus nasceu. Sabemos que não foi no dia 25 de dezembro, mas nós não sabemos exatamente o dia exato em que Jesus nasceu. Se o nascimento de Jesus pudesse ser nessa manjedoura que todos nós trazemos nos nossos corações, todos nós deveríamos fazer com que ele nascesse em nós diversas vezes ao longo do ano. Num determinado momento, Vinícius, ele faz para todos nós uma pergunta sobre o nascimento de Jesus. Se nós compreendermos
Se nós tivéssemos condições de voltar numa máquina do tempo alguns séculos atrás, para que nós pudéssemos testemunhar ou descobrir o nascimento de Jesus, seria algo extremamente complexo para todos nós, porque nós não saberíamos exatamente em que momento nós pararíamos essa máquina do tempo, exatamente por ignorarmos o dia do nascimento de Jesus. Mas se ao invés disso nós tivéssemos ocasião de entrevistar aquelas pessoas que estiveram com Jesus, perguntando sobre o dia do seu nascimento, vamos propor, por exemplo, que nós tivéssemos condições de perguntar a Paulo, o apóstolo Paulo: Paulo, que dia Jesus nasceu? Talvez Paulo respondesse que Jesus nasceu para ele exatamente naquela tarde, por volta do meio-dia, na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele teria sido o dia do nascimento de Jesus para o apóstolo Paulo, porque a partir daquele momento, ele nunca mais foi o mesmo. Ele transformou-se, transformando-se inclusive em uma das personagens mais importantes na disseminação da Boa Nova. Ele teria circundado todo o Mediterrâneo, inclusive chegando às Ilhas Britânicas, disseminando a mensagem da Boa Nova, exemplificando valores cristãos. Ele havia modificado a sua vida completamente após aquele encontro na estrada de Damasco. E se nós perguntássemos, por exemplo, para Dimas, aquele conhecido ladrão crucificado ao lado de Jesus: Dimas, quando foi que Jesus nasceu? Você, que foi contemporâneo do nascimento de Jesus, que dia Jesus nasceu? Talvez Dimas nos respondesse que Jesus nasceu para ele no momento em que ele estava às vésperas da sua desencarnação, quando ele já se encontrava no madeiro da infâmia, quando ele se encontrava crucificado ao lado de Jesus. Jesus nasceu para ele exatamente naquele momento, quando Jesus afirmava a Dimas que eles estariam juntos ainda naquele momento, estariam juntos no reino dos céus. Aquele momento Jesus nasceu para Dimas, porque naqueles instantes, a partir daquele instante, ele jamais voltou a ser o mesmo. Se nós tivéssemos condições de encontrar a Maria de Magdala, a Madalena, se nós tivéssemos oportunidade de perguntar a ela que dia Jesus nasceu, talvez ela nos dissesse que Jesus nasceu para ela naquela primeira vez que ela o ouviu em Betsaida, ou talvez alguns dias depois em Cafarnaum. Porque após aqueles momentos, ela nunca mais foi a mesma. Ela modificou a sua vida completamente. Então, o nascimento de Jesus para ela talvez tivesse sido naqueles encontros. E se nós perguntássemos a Pedro, a Simão Pedro, o pescador, o mais velho de todos os discípulos de Jesus, aquele que se transformaria completamente, aquele que dedicaria todas as horas de sua vida a seguir a mensagem da Boa Nova, se nós perguntássemos a Pedro: Pedro, quando foi o nascimento de Jesus? Talvez Pedro nos respondesse que Jesus nasceu para ele exatamente quando ele ouviu o galo cantar pela terceira vez. Porque a partir daquele momento Pedro jamais voltou a ser o mesmo. Aquele velho pescador das redes agora se transformava num pescador de almas. E exatamente ele relembrava da figura de Jesus reaparecendo para ele e perguntando: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ele passaria todos os dias da sua vida com a tarefa de apacentar as ovelhas, de trazer luz, a luz da Boa Nova aos sofridos, aos desesperados, aos desesperançosos. Talvez se nós perguntássemos a Pedro, ele respondesse que Jesus nasceu exatamente naquele momento que o galo cantou para ele pela terceira vez. E a pergunta que nós devemos nos fazer agora é para nós: quando foi que Jesus nasceu em nossos corações? Na manjedoura que todos nós trazemos dentro de nós? Em que momento Jesus nasceu? Porque o momento em que Jesus nasceu, o momento do nascimento de Jesus é o momento em que nós nos transformamos verdadeiramente, em que nós passamos a matar o homem velho para fazer surgir em nós o homem novo, proposta de Jesus para todos nós. Que nesse Natal nós possamos refletir no nascimento de Jesus em nossos corações, que nós possamos refletir sobre as lições da manjedoura, que nós possamos
relembrar as mensagens daquele que é a luz do mundo, as suas mensagens que dignificam a criatura humana, que nos libertam, que nos socorrem, que nos acalentam, que nos repletam de esperanças, na certeza de que quanto mais nós vencemos o mundo. E Jesus está conosco. Tem de bom ânimo, dizia ele, eu venci o mundo. Ele não se referia naturalmente àqueles instantes, àqueles 30 anos em que ele permaneceu conosco. Quando ele dizia eu venci o mundo, mostrava a ele o espírito adiantado que ele é, personagem desse grupamento de espíritos puros, que estão muito distantes de todos nós, ao passo que estão ao mesmo tempo muito perto. Quando nós pegamos o livro Nosso Lar, existe lá um determinado momento em que eles têm um aparelho para se comunicar com espíritos muito superiores, pela dificuldade que esses espíritos muito superiores têm de se comunicarem conosco, com aqueles personagens em Nosso Lar. Então eles se valiam de um aparelho, e esses espíritos utilizavam determinados versículos para mandar suas mensagens. E nós sabemos, por exemplo, que Jesus está muito acima desses personagens, desses espíritos todos. Será que nós conseguimos compreender quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo e todos nós estamos mergulhados em Jesus. Jesus é o anjo maior de toda a humanidade, que comanda e comandou a vinda de diversos mensageiros, espíritos de escola, nas diversas culturas da humanidade, para que nós compreendêssemos os valores da fraternidade, para que nós pudéssemos compreender os valores da caridade, para que nós pudéssemos vencermos-nos, matando, como eu disse, ou como ele nos solicitou, matando o homem velho que existe em nós, para que pudesse surgir o homem novo, renovado, na nova era. Meus irmãos, que nesses dias nós possamos aproveitar para nossas meditações, para vencermos-nos, que nós possamos nos repletar de solidariedade e perdão, na certeza de que os amigos espirituais estão sempre conosco, abençoando nossos lares, iluminando-nos, que nós possamos aproveitar essa grande oportunidade do momento em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo momentos muito difíceis, nós sabemos, mas para nós espíritas nós chamamos isso de oportunidade. Oportunidade de servir, oportunidade de resignarmos-nos, oportunidade de sermos mais fraternais, de disseminarmos esperança e fraternidade. Que a paz do divino guia da humanidade permaneça entre nós e que nós possamos relembrar que a data que nós iremos comemorar é dele, a luz do mundo para a humanidade.